vamos lá, quais são os valores que se relacionam com o dinheiro? A gente falou alguns deles aqui. Segurança, na minha visão, é o principal, né? O mínimo necessário. Sim, o mínimo. Quando você não tem dinheiro, o nosso cérebro ele é dividido com relação ao comportamento em 3 partes, principalmente, de forma bem grosseira, tá? 2 delas são muito primitivas e são elas que mandam no cérebro. E é claro que elas são as partes emocionais. Elas são as responsáveis por tomar conta da gente na hora do perigo. Então, a gente tem reações emocionais muito mais fortes. Por exemplo, uma pessoa quando é assaltada, ela não tem a reação, não, está tudo bem, estou ilesa. Não, na verdade, naquele momento, tem os que metem a mão no ladrão, tem os que saem correndo, tem os que choram, os paralisam, porque são reações primitivas dos animais, certo? O nosso cérebro racional, ele só toma conta da gente depois que a gente consegue acalmar o nosso cérebro emocional. E o dinheiro, quando você está na carência, você está com fome, você está abalado emocionalmente, você está abalado, você não consegue raciocinar. Então, quando a gente fala assim, quais são os valores, né, que a gente está falando, isso, que se relacionam com o dinheiro, a segurança, no meu ver, é o principal. Depois disso, a gente falou aqui, o amor. Quantas vezes você vê pessoas que compram amor? Elas acham que amar alguém é dar coisas. A gente sofre isso muito com pais hoje, que a gente vem de uma geração anterior que os nossos pais davam aquilo que dava e era isso, e tá tudo bem, você viveu bem e tá tudo bem. Hoje os pais, por trabalharem muito, muitas vezes terem que se ausentar, eles super compram coisas para o filho. Então o filho começa a relacionar o amor, não com a atenção, com carinho, mas com dar. E aí a hora que não recebe é porque meu pai não me ama. Então é muito sério isso. Então esse é um outro valor. E aí isso pode gerar comportamentos ambíguos, né? A pessoa quer juntar muito dinheiro porque dinheiro é amor, ou ela passa a... E aí tem as pessoas que são mesquinhas e fica com aquela coisa de acumular dinheiro, tipo tio Patinhas, e vive até de uma forma ruim. Então, quer dizer, ela é escrava do dinheiro, porque o dinheiro está relacionado ao amor. Dinheiro está relacionado com culpa. Eu tenho culpa de ter dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho dinheiro, mas o brasileiro, de forma geral, está endividado, está muito ruim. Então, como que eu vou ter dinheiro e o resto da população não vai ter? Eu, como um bom cidadão, né? Uma pessoa do bem, sou bem vista, como é que eu posso ter muito dinheiro, e sendo que a maioria das pessoas está à margem? É muito comum filhos de pessoas com muito dinheiro negarem esse dinheiro e viverem de uma forma desprendida. Não quero. Então são essas coisas que têm a ver com os valores financeiros. Interessante. Acho que a Simone falou também de pertencimento, né, Simone? Sim, o dinheiro tem a ver com pertença, o seu grupo familiar, o seu grupo social, a sua profissão, quantos advogados, quantas advogadas estão sofrendo dificuldades no mercado, o quanto isso os impacta pessoal e profissionalmente. É verdade, com certeza. Eu também quero somar reconhecimento. Eu acho que o dinheiro também está ligado ao reconhecimento, porque você ganhar bem é um reconhecimento pelo seu trabalho. Tem muito isso com aumento, né? Interessante esse assunto de aumento. Vocês sabem que mulher tem uma dificuldade horrorosa de pedir aumento? Jura? Sim, sim. Por quê? Primeiro, porque a mulher parte do princípio que o outro tem que ver o que ela está fazendo. Então, pedir aumento significa você ir lá, o mercenário, sabe? Assim, eu vou ter que ir lá falar. E isso gera tanta ansiedade e também frustração, porque muitas vezes a pessoa tem vamos dizer, o chefe tem tanta coisa para pensar que ela não está pensando nisso. E a mulher tem dificuldade.
Porque pedir o aumento significa querer dinheiro. E como a gente já falou, querer dinheiro não necessariamente é uma coisa bonita para uma mulher fazer. Querer o dinheiro. E um outro ponto tem isso da mulher ter esse mau hábito de achar que o outro tem que perceber o valor dela. Não tem, gente. O outro pode ser despertado. Nunca vá pedir o aumento falando das suas necessidades. Aí uma dica nada a ver com o nosso tema, tá? Não vá pedir o seu aumento falando das suas necessidades. Vá falar do que você está entregando e do que você está somando. Vá com este assunto e você vai conseguir o seu aumento. Se não de imediato, vai ter uma organização para que ele aconteça e com muito respeito. Perfeito. Desculpa, muito interessante. saí do foco. Não, é isso mesmo. Não, isso tem muito a ver mesmo. Não tem? Sim, isso tem a ver com a mudança de paradigma em relação ao dinheiro. Se eu mostro que eu tenho qualidades, que eu faço as minhas entregas, que eu entrego o resultado, isso mostra a relação positiva que eu tenho com o dinheiro. Eu posso ser recompensada com um aumento. É legítimo isso. Exato, exato. Não é nada impensável ou imoral ou antiético. É legítimo, é ético. Exato. Que eu tenha a compensação do meu empenho, do meu esforço. Perfeito, perfeito. E muito difícil conseguir. As meninas vêm e falam, não consigo, o que eu faço? Eu trabalhei em empresa há muito tempo, as meninas vinham na minha sala. Estela, eu preciso pedir aumento, o que eu faço? Faz uma lista de tudo que se entrega. Vai lá e fala, fiz isso, causei, cresci, entreguei. Não vai lá chorar. Não é momento de lamúria. Não, é um momento de alegria. Olha que beleza. Eu acho que você me deve pagar mais. Eu mereço. Eu acho. E é bom para você me pagar mais, porque tem quem me queira. Muito interessante isso. E aí eu tava me lembrando de uma situação de uma pessoa conhecida que era assim, era uma moça muito boa que estava trabalhando numa empresa. E aí ela não fez essa conversa de pedir o dinheiro e no final das contas uma outra empresa ofereceu mais dinheiro, mas era muito longe da casa dela. Ela ia ficar longe dos filhos, ela talvez tivesse que alugar um apartamento na capital, ela não morava na capital. E aí ela fez movimento atrás do dinheiro, mas ela falou, poxa, mas vai desestruturar totalmente a minha vida. E aí eu me lembrei de um outro valor que é o controle sobre a própria vida, né? O dinheiro é uma forma de você tentar controlar. Nossa, perfeita a sua colocação. Perfeita a sua colocação. É isso, dinheiro é ter controle da vida. Exatamente. E a gente sabe que, embora ter dinheiro seja simples, nem sempre é tão tranquilo, né? Porque, veja, às vezes ter muito dinheiro, imagina, a pessoa ganhou na loteria, Fernanda, que problema bom. É verdade, é um problema, mas dependendo do nível de dinheiro, como a gente conversou, pode ser mesmo, né? Você vai ter que esconder que você tem muito dinheiro, para quem você vai dar esse dinheiro? Eu quero ajudar qual instituição de caridade, ou seja, o dinheiro, de novo, é uma energia, né? E é uma energia que, se você quiser ser cuidadoso e lidar bem com o dinheiro, você tem que estudar, não é? Investimentos, você precisa estar antenado no que está acontecendo, você precisa dedicar tempo a ele, né? Então, acho que essa ideia do controle sobre a própria vida é bem interessante, mas a gente não pode ser simplista, porque tem várias camadas, me parece, que a gente vai ter que analisar para verificar esses valores, né? E como é que a gente está exercendo bem essa relação com o dinheiro. Eu entendo que a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar e olhar e perceber como eu me sinto com relação àquilo. Como eu me sinto falando com meu marido em casa de dinheiro? É constrangedor? Vai dar briga? Aí moram valores. E aí eu acho que entra no tema que é o conflito no qual vocês são experts. Um conflito entre duas pessoas. Até então a gente está falando daquele conflito interno, daquele conflito íntimo. Mas muitas vezes o compreender o dinheiro também tem a ver com compreender a outra parte. E se esse diálogo, essa conversa, ela não é saudável, ela não existe, ela não está sendo gostosa ou no mínimo natural, você tem que revisitar quais são os valores que estão pegando aí. Porque às vezes o dinheiro para tem a ver com realização pessoal, eu quero me sentir pertencendo a um grupo, aí eu gasto, eu faço, e para o outro tem a ver segurança, eu tenho que guardar o dinheiro, e aí começa aqueles choques, né? Então, muitas vezes eu dou essa dica para as pessoas,
Você vai se casar? Amo. Mas primeiro tem uma conversinha simples do que vocês pretendem da vida, como casal. Vocês guardam, não guardam, gastam, viajam, compra casa, não compra. Conversa sobre isso que o seu casamento já tem uma grande chance de dar certo. Porque não conversar tem uma grande chance de dar errado, que é um dos motivos, é onde começam os conflitos. Conflito normalmente tem a ver com dinheiro. Exatamente. Né? E porque não é um mais um, são valores. Ego. Também. Força emocional. Disputa de vontades, né? Exato. De não se sentir escutada, né? Enfim, isso pode ir longe também. Então, quer comentar, Simone? Não, eu ia dizer que como é importante essa conversa antes do casamento. Se bem que para nós, para os familiaristas, talvez essa conversa seja essa não conversa seja interessante também, né? É motivo de divórcio. Sim, é isso mesmo. Vocês que têm essa experiência, de fato... Brincadeira, gente. Brincadeira. Vamos ter a conversa, né? Vamos ter o diálogo. Vamos ter a conversa. Agora, uma pergunta minha. Vocês que são deste meio, a maioria dos divórcios tem a ver com finanças? Tem. No fundo tem. Né? Tem um monte de camadas por cima, mas lá no fundo... Tem a ver com... É que o dinheiro tem a ver com o estilo de vida, como nós já tínhamos tratado aqui, com valores. O meu maior valor é segurança. O meu maior valor é o prazer momentâneo. Isso é um choque que vai reverberar em muitas outras camadas do relacionamento humano. É verdade. Tem uma frase sobre casamentos que eles brincam com isso, né? Que a mulher casa querendo que o homem mude e o homem casa querendo que a mulher não mude, né? Mas as mulheres maravilhosas estão sempre em evolução, estão sempre mudando. E às vezes elas querem, justamente como disse a Simone, um estilo de vida que acompanhe. Olha, então agora a gente mudou, a gente evoluiu. E o marido às vezes tá naquela, não, mas peraí, eu não casei pra isso. Eu casei pra gente ter uma casa, um ninho, né? Essa coisa mais, vamos dizer, contida, né? Então é muito interessante quando a gente vai verificar, faltou essa conversa, né? Olha, mas o que você pensa sobre dinheiro? Quais seriam as nossas metas de curto prazo, longo prazo, né, médio? Ah, não, eu não quero comprar nada, eu quero guardar tudo na poupança. Fala, olha, então, eu já não penso assim, eu acho que não faz sentido usar a poupança para isso. Então, assim, eu acho até que essa conversa, ela pode prevenir conflitos, né, porque se você já, de saída, já tem essa noção dessas diferenças de olhares, você pode pensar em como lidar com isso, né. E, geralmente, o diálogo é a principal ferramenta. Um diálogo respeitoso, calmo, na verdade, porque as pessoas, às vezes, elas ficam muito alteradas.